Olá, começa agora Verso Paulista. O programa é uma realização da Associação Paulista Viva, uma organização da sociedade civil de interesse público e sem fins lucrativos, que atua pela melhoria da qualidade de vida, preservação, segurança urbana e valorização da região da Avenida Paulista. Nós vamos trazer reflexões e histórias de convidados que falarão sobre as suas experiências com a avenida. Hoje eu vou entrevistar o secretário municipal de transportes, Gilmar Tato. É um prazer recebê-lo, secretário. Prazer é meu. Prazer estar aqui com vocês. Bom, secretário, nós vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, claro. A Avenida Paulista, ela já foi palco de graves acidentes, inclusive de morte de ciclistas. E a Prefeitura agora tem um projeto para construir uma ciclovia permanente na Avenida Paulista. Essa é uma antiga reivindicação, dos ciclistas. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de saber qual que é a situação atual. Quantos quilômetros de ciclovias nós temos hoje na cidade de São Paulo? Alessandra, é importante dizer que a ciclovia ela é um modal de transportes. O que é isso? Pelo Plano Nacional de Mobilidade, que é uma lei federal aprovada em 2007, a ciclovia ela faz parte do sistema de transportes, certo. Assim como o trilho, assim como o corredor de ônibus, no caso o ônibus, e assim também como o eixo do carro, o viário. Ou seja, ela é utilizada como meio de transporte. Exatamente, é um meio de transporte não motorizado. Então isso do ponto de vista da legislação. A cidade de São Paulo, ela está muito atrasada em relação a isso. Nós temos 60 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo. Então, se você imaginar que a cidade de São Paulo tem 460 anos, nós temos 60 quilômetros. Então, em função disso, o prefeito Fernando Haddad, ele falou, olha, não dá para a cidade de São Paulo ficar atrasada na questão da ciclovia. E ele pediu um projeto, que nós elaborássemos um projeto de criar uma infraestrutura cicloviária na cidade de São Paulo. Certo. E foi a partir daí que nós apresentamos o projeto. O projeto é de nós construirmos até o final de 2015, portanto, até dezembro do ano que vem, 400 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo. Certo. Então vocês vão passar de 60 para 400 quilômetros. Exatamente. 63, para ser preciso, para 400, mais 400 quilômetros. Pela última pesquisa de origem e destino, que é um pool de empresas que a SP Trans ACT faz parte, que essa pesquisa é feita em 10 em 10 anos, o metrô também participa, que de origem e destino. Nós temos, na última pesquisa, 260 mil pessoas usam bicicleta por dia, mesmo não tendo uma ciclovia na cidade. 260 mil pessoas utilizam a bicicleta por dia aqui na cidade de São Paulo. Isso utiliza para trabalhar, para ir para a escola, para lazer, tá certo? E a cidade de São Paulo, como ela teve aquelas faixas de bicicleta nos finais de semana, aquilo é para o lazer. O que nós queremos é criar uma infraestrutura cicloviária. Uma ciclovia permanente. Exatamente. E que ela tenha conexões entre parques. Então, por exemplo, entre o Parque do Ibirapuera e o Parque do Povo. O Parque do Povo, o Parque Vila Lobos. O do Ibirapuera, o Parque da Aclimação. E para a pessoa utilizar não somente, secretário, como lazer, mas como meio de transporte também. Também como meio de transporte. E deixar o carro um pouquinho em casa, né? Isso, e conectado com as estações de ônibus e de metrô. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, secretário. É fundamental, principalmente quando a gente fala na Avenida Paulista, a gente tem uma demanda muito grande de pessoas que utilizam o transporte público, metrôs e ônibus. Haverá essa conexão, na verdade, entre as ciclovias e metrô? Haverá. E quando você fala de criar uma rede de ciclovias na cidade de São Paulo, é porque ela tem que estar conectada com os outros modais de transportes. Então, por exemplo, já há uma determinação que em todos os terminais de ônibus de São Paulo, da SP Trans, é obrigatório ter estacionamento de bicicleta, tá certo? E algumas estações já têm, outras estações de metrô já têm, e na medida que você cria uma rede de ciclovias, começa a pressão para que o funcionário solicita para o dono da empresa
Um e para os espaço escritórios também para ele ter um poder espaço para guardar a colocar a bicicleta, né? para ter um chuveiro, para tomar um banho. Isso já aconteceu em todas as partes do mundo e vai acontecer na cidade de São Paulo. Então você vai criando uma outra cultura, um novo comportamento na cidade. Qual que é o usuário da bicicleta na cidade? Principalmente em viagens curtas. O que acontece com o paulistano? Principalmente o paulistano de classe média. Ele precisa ir na padaria comprar pão de manhã? Ele pega o carro. Ele anda 1 quilômetro, 2 quilômetros, ele pega o carro. Ele pega o carro. Ele precisa sair correndo comprar um remédio, tá certo? Mesmo que esteja um dia bonito, de sol, ele vai lá e pega o carro, tá certo? Então, essas viagens curtas, você pode eliminá-las. E isso deu um ganho muito grande na cidade, do ponto de vista da circulação de todos, portanto da mobilidade, e do ponto de vista ambiental. Então, é esse o desafio. Por isso, a bicicleta é uma coisa muito simpática. Ela é simpática porque ela dá liberdade. A pessoa se sente livre. Qual que é a garota que... O sonho de uma criança é ter uma bicicleta. O adulto, quando ele está ensinando a bicicleta, tá certo? Ele se sente livre, é uma coisa agradável. Como é que vai ser? Você falou aqui de interligação, né? Quais são os principais pontos da cidade que a gente vai ter a ciclovia? Então, eu falei das conexões, tá certo? Conexões entre parques, conexões com as escolas, conexões com os terminais os modais de transporte, terminais de ônibus, de metrô. Os terminais de ônibus nós teremos em todos os terminais? Nós teremos todos os terminais, um lugar, um estacionamento para a gente deixar a bicicleta? Vai ter estacionamento de bicicleta em todos os terminais. Qual que é o conceito de você fazer algumas ciclovias que nós chamamos de ciclovias de radiais? Significa que você pega do centro da cidade de São Paulo e vai até a divisa da cidade. Então você imagina você fazer várias radiais. Vai até um extremo até o sul extremo, de São exatamente. Paulo. Então você sai do centro da cidade, vamos pegar ali a Praça da Sé, e você começa a fazer radiais até as divisas da cidade. Imagina você 10 radiais, tá certo? Depois disso, você faz algumas vias perimetrais, que são circulares, né? Determinadas rotatória, regiões, zona leste, zona oeste. Você para conectar com essas radiais. Então você faz uma perimetral menor, depois uma maior, conforme você vai expandindo na cidade, ok? Portanto, você já tem a conexão entre elas, a radial com a perimetral. E aí você começa a conectar no bairro a essas, digamos, essas ciclovias troncais, vamos chamar assim, tá certo? Então, este é o modelo. Por isso que então tem uma lógica de funcionamento das ciclovias. Porque elas não tem coisa... É horrível para quem anda de bicicleta, para o ciclista, que ele está numa ciclovia, de repente ela acaba. Ela acaba, exatamente. Acaba, e é perigoso, né? Porque ele está naquele trajeto, ele não tem orientação, não tem sinalização. Então, é evidente que nós estamos num processo de implantação, né? Vão acontecer casos neste processo que isso vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos implantando. Você tem locais que é mais fácil implantar, não exige, digamos, obras mais arrojadas, e tem locais que são locais mais fáceis. Tá certo? E o critério que nós usamos é não usar a calçada. Porque não dá pra gente misturar, esse Exatamente. É um outro perigo, né, secretário? A gente misturar pedestre com ciclista, né? Veja, você tem uma parcela da população que usa trilho, metrô e trem. Você tem uma parcela da população que usa ônibus, no corredor, na faixa exclusiva. Você tem uma parcela da população que usa moto, táxi e carro. E você tem 100%, todos esses que eu falei, além disso são pedestres que é o pedestre. Também, né? O que a gente então você tem 100% de pedestre. Aqui. Claro, mesmo que você tenha um automóvel, em algum momento você vai ter que circular, né? Então o pedestre, você não pode mais tirar o espaço dele. Ao contrário, você tem que melhorar a calçada e ampliar cada vez mais o espaço do pedestre. E a calçada, todo mundo que tem uma ideia genial, a primeira coisa que ele pensa é pôr na calçada. Então, tudo é a calçada. Então, por isso que, como diretriz, uma das diretrizes é você não usar a calçada. A outra, preferencialmente, você não tirar o rolamento do carro. Preferencialmente. Quer dizer, a ideia não é diminuir o espaço do carro, né? Não, só em último caso, só quando não tem jeito, porque o carro tem muito espaço na cidade de São Paulo.
É um absurdo a quantidade de espaço que tem um carro. Nós estamos falando de um universo aí de 80% do espaço da cidade de São Paulo do viário é do carro. Então o ônibus tem um espaço dele, com a faixa exclusiva, com o corredor, o carro tem um espaço dele, e aonde der nós tiramos o espaço do carro estacionado. A instalação da ciclovia é principalmente tirar o carro estacionado na rua, que ele não permite a mobilidade. Uma coisa, ele já usa espaço na cidade, tá certo? De ir e vir, além daquilo que é do tamanho dele, que é o cara que usa o carro, né? Agora, outra coisa é ele deixar o carro na rua. Então, por isso que nós vamos usar principalmente onde tem carro estacionado. Agora, secretária, a gente está conversando aqui, falando sobre o uso da bicicleta como um meio de transporte. Já que ela vai ser um meio de transporte, a prefeitura ela pensa em ter algum termo de uso de permissão para que os ciclistas possam realmente utilizá-la como meio de transporte? Eu não sei, talvez o emplacamento das bicicletas. Existe alguma ideia, algum projeto nessa área? Olha, nós, por determinação do prefeito, o sistema de bicicleta existente hoje, ali do Bike Sampa, do Banco Itaú, e nós já começamos a instalar você liberar a bicicleta pelo bilhete único. Isso já faz parte da integração. Estamos conversando com o Bradesco Seguros também para fazer essa integração, tá certo? Outra coisa, o prefeito encomendou para que nós, na área do transporte, fizéssemos um estudo e elaborássemos uma proposta de projeto de lei de concessão de bicicletas na cidade de São Paulo. Nós estamos falando de bicicleta, mas também nós temos que falar das estações. Claro, os locais de estacionamento de bicicleta, estacionamento. Os paraciclos. Toda uma infraestrutura que envolve, não é simplesmente fazer a ciclovia e acabar. Tanto é que você pode fazer isso através de concessão. Não precisa necessariamente ser a prefeitura. A prefeitura faz uma concessão e tem gente que explora isso, tá certo? Né? A questão do então esse projeto está sendo, provavelmente o prefeito vai analisar, nós está na fase final, e ele concordando vai ser mandado para a Câmara, porque precisa aprovar, votar, né? A Câmara precisa votar autorização de fazer concessão de bicicleta na cidade de São Paulo, tá certo? Explorar este serviço por ser, como você falou, Alessandra, um modal de transporte. Só que para nós interessa ser integrado, bicicleta com ônibus e com metrô. Claro, senão também aí não resolve, né, secretário? Exatamente. Senão vira lazer novamente, né? A questão da legislação, da regulamentação da bicicleta, tá certo? Então, ela já está no Denatran, no Código Nacional de Trânsito, que ela é um modal de transportes. Agora, do ponto de vista da legislação, regular o uso da bicicleta, isso não está regulamentado. Isso não está regulamentado ainda. Inclusive a questão do emplacamento, a questão de como multar o ciclista. Pois porque já que ele já está utilizando a bicicleta. Então, mas eu acho que é um processo. Eu acho que é um processo, é um caminho. Você, na medida que você cria infraestrutura, as pessoas começam a usar, você começa a ter uma campanha de educação, de comportamento. Essa é uma área, exatamente. Comportamento também do ciclista, para a segurança dele. Exatamente. Né? Inclusive utilizando, né, secretário, equipamentos de proteção. Assim como a gente tem dos motoqueiros, os ciclistas também devem ter, né? O capacete, uma sinalização para a noite também. Ele acostumar, por exemplo, tem uma sinalização disso, mas na verdade uma orientação, um manual de como o ciclista deve se comportar em cima da bicicleta quando está andando na rua, tá certo? Para que haja uma integração ele com os outros ele avisar com o braço. Isso é um tema fundamental que acho que a gente tem que tratar aqui, que é a educação e a orientação nesta área. Exatamente. Agora, secretário, falando um pouquinho, já que o nosso programa é o Verso Paulista, vamos falar sobre essa ciclovia, né? O projeto da ciclovia permanente na Avenida Paulista. Como é que ele vai funcionar? Como é que essa ciclovia vai funcionar? Vai ser justamente no canteiro central da avenida? Então, eu vou voltar um pouquinho antes para chegar na Paulista para todos entenderem, tá certo? No começo do programa, eu falei que tem que ter conectividade, tem que ter conexão. Então, para chegar na Paulista, nós vamos ter uma ciclovia que sai da Praça da Sé, pega a Avenida Liberdade, a Vergueiro,
Da Vergueiro, chegando na Bernardino de Campos, tem ali o viaduto Paraíso. Certo. Uma ciclovia vai para embora para Domingos de Moraes, Avenida Jabaquara. Tá, e a outra vem pela Paulista. A outra chega na Bernardino de Campos, ali no viaduto Paraíso, e aí entra na Paulista. A Paulista, nós conversamos bastante sobre a Paulista. Colocamos toda a equipe técnica da CT, e conversamos qual que era o melhor modelo de você usar este eixo da Paulista. Na Paulista discutimos de novo de você usar um pedaço da calçada, que aí não dá, porque imagina usar a calçada na Paulista. E mesmo que você usasse um pedaço, você tem alguns canteiros ali que é difícil, tá certo? E é tombado. A gente tem muitas pessoas, né, circulando pela avenida, né? Não tem como, sentido. Muitos pedestres. A outra hipótese de você usar um rolamento, quer dizer, você usar uma faixa do carro do lado direito, aonde já tem faixa exclusiva de ônibus na Paulista. Era a outra hipótese. A outra hipótese é você usar uma faixa de rolamento do carro, portanto, no canteiro central. Aí falou, mas para que nós vamos mexer com o coitado do carro nesse momento? Não tem sentido, tá certo? Né? E discutimos o seguinte, que é este o projeto que nós estamos apresentando. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com os representantes da Paulista Viva, de fazer no canteiro central. Certo. Então, você faz no canteiro central, que a grande parte já está cimentado. Você tem alguns canteiros de algumas plantas lá, mas ele está permeabilizado. E alargando o canteiro central. De tal maneira que você alarga, sem tirar, portanto, uma faixa... Sem tirar uma faixa de rolamento do carro, tá certo? Você faz o move, você só estreita um pouco, mas não atrapalha a circulação dos veículos nem do ônibus. Tá. Portanto, você aumenta o canteiro central e você levanta a ciclovia, ela vai ficar do tamanho da guia. Ela não vai ficar rente junto, no mesmo nível do pavimento, do asfalto. Ela vai ficar acima, tá certo? Então, com uma gradinha de proteção nas laterais. E bidirecional, tá certo? Tanto você tem uma sinalização do ciclista que vai e do ciclista que volta. Agora, são 3 quilômetros, 6 portanto, mas são 3 quilômetros. Que é praticamente a extensão inteira da Avenida Paulista. O projeto ficou muito bom. Por que levantado? Porque você tem ali aquelas válvulas de escape do metrô, que tem o metrô de baixo, os poços, e tem umas grades que elas... não tem sentido ficar mexendo naquilo, é muito complexo. E as árvores que estão hoje no canteiro central? Não vai mexer. Não vai vai tirar nenhuma árvore. E iluminação também? Iluminação também do canteiro central não vai mexer. Não vai mexer. Não vai mexer. Tem um poste ali já chegando na Praça da Bicicleta, que ali vai ter que remover um poste de iluminação, talvez 1 metro e tal, mas é coisa simples, não nada de absurdo, entendeu? Porque a preocupação maior nossa, não é só na Paulista, mas na implantação da ciclovia, é sempre a questão da segurança. Sempre. Esse é um ponto que eu gostaria realmente de vão acontecer casos. De me aprofundar com o senhor. A gente tem que pensar agora, você tem a ciclovia, certo, no canteiro central. Como é que vai ser, na verdade? Eu estou lá pedalando e eu quero entrar em algumas das travessas da Avenida Paulista. Como é que vai funcionar isso? Eu preciso utilizar a faixa de pedestres? A orientação quando ela tem conexão com uma outra ciclovia na transversal, vamos pegar agora, por exemplo, provavelmente, nós estamos estudando ainda a Pamplona. Pamplona vai ter provavelmente uma ciclovia descendo, indo sentido Parque de Ibirapuera. Certo. Tá certo? Então, neste caso vai ter uma sinalização que a ciclovia, o ciclista, portanto, ele vai ter que sair da Paulista, porque a sinalização no piso ela é vermelha, toda vermelha, né, pelo Código Nacional de Trânsito. Então, neste caso, você tem também uma conexão de faixa de ciclovia entrando na Pamplona. Quando não tem, e o ciclista, ele precisa, digamos, o desejo dele, o destino dele é entrar numa outra rua que não tenha ciclovia. O que diz a legislação? Ele precisa descer da bicicleta, e empurrando a bicicleta na faixa de pedestre. Na faixa de pedestre junto com o pedestre.
Porque senão é perigoso, né? Eu não posso simplesmente estar Ele andando não de pode, bicicleta e passar no pode. meio dos pedestres, mesmo que seja na faixa, né? Como na calçada. O ciclista, ele não pode ficar andando na calçada assim, junto com o pedestre. Claro. A calçada era para o pedestre. E a faixa de travessia de pedestre é a faixa de pedestre. E o ciclista, ele pode estar na calçada, na faixa, mas desde que ele desça da bicicleta. E quem que vai fazer essa fiscalização? Como é que vai ser feito esse... Eu imagino que haverá algum tipo de campanha de orientação e educação, né, secretário? Nós já conversamos, quer dizer, como isso é um programa que tem um planejamento, ele em todas as áreas. Então, nós falamos da instalação, do projeto de execução dessa infraestrutura cicloviária. Nós temos um plano depois de divulgação disso, que é relacionado à educação no trânsito, tanto para o ciclista e também em relação à segurança no trânsito. Tanto é que algumas avenidas nós vamos reduzir a velocidade aonde vão ser instaladas ciclovias. Que na Paulista já foi, já né? foi. De 60 km velocidade máxima para 50, exatamente, né? Mas a Domingos de Moraes, a Jabaquara, por exemplo, continua a 60. Continua a 60. Então, provavelmente nós vamos diminuir para aumentar a segurança do ciclista e também do usuário do carro. E quem fará essa fiscalização, secretário? A CT fará essa fiscalização de orientação para a pessoa descer da bicicleta. Exatamente. E atravessar a CT, você pode um policial, um guarda de trânsito, quer dizer, uma guarda civil metropolitana, né, um agente público, ele pode se dirigir. Então tem essa parte da segurança e da educação no trânsito. E tem uma parte da divulgação, porque há também um desconhecimento em relação a como o ciclista deve se comportar. A própria ciclista às vezes não sabe. O ciclista, o motorista no carro, às vezes o ciclista dá um sinal, ele não sabe o que isso significa. Exatamente. Então é uma coisa nova na cidade. A gente tem que se preparando. Então a própria prefeitura, ela vai começar um processo de divulgação disso através de banners, através de impressos, na televisão, no rádio, de orientação. Então vai começar. Agora, secretário, qual medida será adotada se, por exemplo, o ciclista ele não descer da bicicleta e atravessar no meio dos pedestres? Veja, a legislação é falha. Tá certo? No momento é uma medida de você corrigir, de você alertá-lo que ele está procedendo de forma inadequada daquilo que devia ser o comportamento de um ciclista educado e que está se comportando adequadamente na cidade, tá certo? Do ponto de vista de multa, ainda ele não pode. Ele tem a legislação ainda é falha nesse sentido. Eu já pedi estudos para que a cidade de São Paulo, particularmente a ACT, que ela possa inclusive mandar lá para o Departamento Nacional de Trânsito, que é uma legislação federal. A cidade não pode ter uma legislação própria para isso. Né? Foi justamente por isso que eu falei da ideia de ter emplacamentos, de colocar as placas nas bicicletas. Então nós estamos preparando, e isso vai ser um debate nos próximos meses, que esses debates vão acontecer, e vai chegar um momento que vai ter uma regulamentação, né, como já tem na parte de sinalização, entendeu? Então, por exemplo, o Denatran acabou de aprovar uma regulamentação que não existia, que na cidade hoje você tem o foco semafórico do ciclista, ele é quadrado, e ele tem o vermelho e o verde. Mudou. Hoje ele tem que ser de 3 fases, o vermelho, amarelo e verde. Claro. E redondo. Entendeu? Isso mudou recentemente. Percebe? Então, conforme a demanda ela vai crescendo. Eu percebo isso. Eles estão. É um tema que não estava na pauta do país. E nem das autoridades federais, estaduais, municipais. E agora, eu acho até a cidade de São Paulo vai impulsionar isso. A gente já tem, na verdade, o custo dessas ciclovias? Tem. O custo por quilômetro que nós estamos estimando em torno de R$200 mil. Se você fizer a conta de 400 quilômetros vezes 200 mil, dá 80 milhões. Então, o prefeito... Porque isso é uma coisa importante dizer. Não adianta você...
existe a necessidade, portanto, de fazer a ciclovia. Precisa ter coragem para isso, tem que ter decisão política e precisa ter recurso. Claro. Então, o recurso o prefeito também arrumou. Então, está disponível, digamos, para fazer a ciclovia. Porque sem o recurso você não consegue. Não tem como fazer. Secretário, a gente já tem uma data para o início das obras da ciclovia aqui da Avenida Paulista? Nós estamos na fase de elaboração do projeto da Paulista. Já fizemos o projeto funcional, estamos fazendo agora o projeto básico. Depois tem o executivo, né, que faz junto com a obra. E estamos no momento, na fase também de conversar com o entorno da Paulista, claro, com a comunidade, com a sociedade que vive a Paulista, usufruir, que gosta da Paulista. Então, por isso que é um período muito rico. E esse programa é importante também por causa disso, né? Para as pessoas opinarem. Claro. Verem o projeto, sabe? Conhecerem, tomarem primeiro dar sugestões. Sugestões do que está sendo pensado, exatamente. Né, secretário? Então, Você tem alguma perspectiva de Penso início? eu, assim, há uma primeira determinação lá interna, na CT, de começar no mês de agosto. A Paulista. Né? Eu imagino o seguinte, este ano ainda você vai ter a ciclovia na Paulista. Até o final do ano a gente tem a ciclovia permanente, então, na Avenida Paulista. Que é a conexão centro, né, que eu falei para você, da Liberdade, Vergueiro, e entra na Paulista e faz a conexão com a Bernardino de Campos, a Avenida Domingos de Moraes e a Avenida Jabaquara. Maravilha. Bom, secretário, infelizmente o nosso tempo já está acabando. O senhor gostaria de fazer algumas considerações finais? Não, é só isso. Eu só peço que a população, aqueles que puderem opinar, nós estamos feito reuniões com cicloativistas da cidade. É um trabalho muito interessante. Discutimos todo esse plano de cicloviário na cidade no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Então, a cidade está num momento muito rico de participação, de envolvimento das pessoas, de atividades culturais, de lazer. E a ciclovia, eu acho que vem ajudar, incrementar isso. E é um veículo não motorizado, saudável, não poluente. Então, eu acho que a cidade tem que se apropriar disso e, infelizmente, está se apropriando. E aí depende da participação de todos. Obrigado. Maravilha, muito obrigada, viu, secretário? Eu agradeço. E você pode mandar sugestões de pautas e indicar outros convidados. Escreva pra gente, versopaulista@associaçãopaulistaviva.org.br. O Verso Paulista fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.